Bom, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre a crise do milagre econômico brasileiro, ou seja, do projeto econômico do Brasil, né, ditatorial, que vai entrar em decadência, que vai entrar em crise principalmente a partir de 1973 com a crise do petróleo, sobre as greves operárias que vão acontecer no final da década de 70, e sobre o fim do ato institucional número 5. Embora esse item, o fim do ato institucional número 5, mais severo dos atos institucionais, esse item vai ser abordado com mais riqueza, com mais detalhes no próximo vídeo. Então no próximo vídeo a gente fala melhor sobre isso daqui, mas a gente já vai citar essa questão agora, ok? O projeto econômico dos militares, o conhecido como o milagre brasileiro, que vai ter como consequência o milagre brasileiro, aquele que foi idealizado por diversos políticos, diversos economistas, entre eles a gente destaca aí o Delfim Neto. Ele já tinha algumas falhas na sua origem, no seu formato, por exemplo, o ajuste salarial, a ausência de uma distribuição de renda, de uma distribuição da riqueza, uma concentração da riqueza. O Brasil crescia, mas a maior parte da população ficava mais pobre. E, sobretudo, a dependência do capital externo. Tudo isso leva a uma diminuição do nível de vida, principalmente da classe operária. E aí, a gente vai notar isso no final da década de 70 a partir de uma série de questionamentos que partem dos sindicatos dos metalúrgicos da região do ABC, do estado de São Paulo, liderados aí principalmente pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Eles fizeram uma série de greves que reivindicavam maiores salários e também questionavam o contexto da ditadura militar. Okay? O que mostra que aquela ditadura militar no final da década de 70 já estava completamente desgastada e que já precisava de reformas essas que vão ser conhecidas como abertura política. No próximo vídeo nós vamos falar melhor sobre isso. Okay? A gente vai ter também uma luta ali no final da década de 70 pela anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita. Do que a gente está falando? Do perdão de todos os crimes políticos que ocorreram durante a ditadura militar, ou seja, a volta dos exilados, a soltura dos prisioneiros políticos. Ou seja, durante a década de 70, mais especificamente na metade da década de 70 para frente, nós tivemos vários questionamentos com relação à ditadura militar. E que vai levar os próprios militares a uma abertura política que devolve a democracia para o Brasil. Mas vai devolver a democracia do Brasil do jeito que os militares querem que ela seja devolvida, na hora que os militares querem e no tempo dos militares, ou seja, vai ser aquela abertura que a gente vai conhecer como lenta, gradual e segura, mas nós vamos falar melhor sobre isso no próximo vídeo, ok? Bom, a gente viu no último vídeo da primeira aula desse assunto que nós tivemos aí um arroz salarial, a dependência do capital externo, os mercados externos, e o crescimento da dívida externa e a crise do petróleo. A gente viu que isso se transforma numa crise do milagre econômico, ou seja, a dependência do capital internacional faz com que, num contexto de crise do petróleo, os mercados, justamente esses mercados, faltem no que diz respeito ao consumo de produtos brasileiros. E, sobretudo, os investimentos externos também vão faltar nesse contexto. Ou seja, sem os investimentos, sem o crédito, sem o empréstimo que vem de fora e sem os mercados externos que estão aí fechados em função da crise do petróleo de 1973, que vai avassalar a economia ocidental inteira, a economia do Brasil vai passar por diversos problemas. É a crise do milagre brasileiro. Sem contar que a gente deve muito dinheiro e tem que pagar esse dinheiro. Ou seja, as prestações da dívida, ou seja, as parcelas da dívida externa não podem ser deixadas de lado. Ou seja, a gente tem que pagar muito dinheiro, a gente tem que pagar a dívida externa, a economia do Brasil parou de girar da mesma forma que girava anteriormente, a inflação começa a crescer de maneira exorbitante, que é um outro detalhe importante daqui. Ou seja, o Brasil entra numa crise econômica e o grande argumento dos ditadores deixa de existir, que é o milagre brasileiro que fracassou a partir da segunda metade da década de 70. E as consequências desse fracasso nós vamos sentir por muitos anos depois. Okay? Quem vai pensar na solução para isso vai ser o presidente general Ernesto Geisel, que governa de 1974 até 1979. E a solução que ele encontra junto com a cúpula dos militares, evidentemente os militares da linha dura não concordam com essa ideia, vai ser a abertura política do Brasil, que vai ter essa característica. Guardem isso daqui. O Enem adora conversar sobre isso daqui. Qual é o formato da abertura política para a democracia do Brasil, que ocorreu entre as décadas de 70 e de 80? Essa abertura foi lenta, gradual e segura, ok? Guardem isso daqui porque é muito importante para vocês, ok? E o primeiro passo dessa abertura lenta, gradual e segura vai ser dado em 1978 com o decreto do fim do ato institucional número 5, o mais severo dos atos institucionais, ou seja, romper com aquilo que era o que aproximava mais o regime da repressão é o início dessa abertura lenta, gradual e segura. Vamos entender isso melhor no próximo vídeo, ok? Façam os exercícios aí e em seguida a gente conversa sobre isso.